Se a igreja está bem, a família está bem, porque a igreja e a família ela é valiosa para Deus, né? Portanto, Jesus, ele resgatou a igreja com a morte de sangue para justificar o pecado de todos, né? E nisso nós aprendemos que o Evangelho tem as suas verdades como uma vida de renúncia, de entrega realmente para Deus, de buscarmos a santidade, como foi dito aqui essa noite, porque Deus advertiu Moisés. Moisés, fala para o povo santificar a sua vida e consagrar, para que eu me apresente para eles. Deus nunca vai apresentar para as pessoas de qualquer maneira, embora possa fazer, porque Ele é Deus. Mas Deus, ele vai honrar as pessoas que buscam conhecer Ele se entregando a Ele, né? Nós podemos ver que Moisés, ele fala algo tremendo com Deus. Ele fala assim: ó Deus, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, mas tem um problema aí, Deus. Talvez Deus perguntou: qual que é, Moisés? Ele falou assim: não, é porque só faz essas maravilhas todas, mas eu não te conheço, eu preciso te conhecer. Deus disse: Moisés, o homem que me vê, ele não vai resistir, vai morrer. Moisés insistiu: embora eu morra, mas eu preciso te conhecer. Aí Deus achou aquilo bacana, conhecer a Deus. E para conhecer a Deus tem algumas etapas que nós devemos submeter. Porque Moisés já não era um rapaz novo. E a palavra fala que ele pegou e apoiou no seu cajado, subiu uma montanha, um monte, com abrolhos, muitos espinhos, e talvez Satanás até ficou torcendo: ele vai parar, ele não vai desistir, ele não vai conseguir. Mas Moisés foi com seus passos lentos, abrindo o caminho, e Satanás, ele vai desistir, ele não desistiu. E o que mais me chama a atenção é que Moisés, quando chegou no monte, Deus não apresentou para Moisés de uma hora para outra. Aí Moisés entrou no processo, sabe de quê? De um jejum. Ele tomava água e comia pão. Aí a palavra fala que quando Deus desceu do monte, imagino que foi uma coisa mais linda, que ouviu aqueles trovos, aquele terremoto, aquela coisa inexplicável, e Deus falou assim: Moisés, eu vou passar pela fenda, você vai me ver de costa pela fenda. E assim Moisés viu Deus. Então, para a gente ver Deus, nós temos que santificar a nossa vida. Porque você pode ver que a luz que brilha a caminho de Damasco, ela tanto brilho que ofuscou a visão de Paulo. Então, para ver esse brilho, para ver essa Shekinah de Deus, nós devemos nos preparar. Embora o Paulo viu o brilho na frente dele, em um momento da sua vida que ele perseguia a igreja. Mas ele tinha um motivo que perseguia a igreja. Qual era o motivo? É porque Paulo submetia uma lei em que não reconhecia Jesus Cristo como Filho de Deus. Era os fariseus, era Deus no céu e Moisés na terra. Não é isso? Então, por esse ensinamento de Paulo como fariseu, ele via Jesus como uma seita, como mais um, né, que vinha enganar, como enganador. Mas Jesus se apresentou para ele nessa grande luz e Paulo tomou posse dessa luz, também submetendo ao Evangelho e tirando a sua vaidade, né? Paulo, o ministério de Paulo é muito parecido com o de Jesus. O ministério de Paulo, Paulo é o segundo maior evangelista depois de Jesus. É um homem que realmente se entregou de fato e que fez diferença no Evangelho em que Cristo. Eu imagino que Cristo ficou tão feliz e falou assim: eu apostei tão alto em Paulo, porque eu via Paulo compromissado
com a lei dos fariseus. Eu via Paulo aplicado. Paulo não perseguia a igreja por uma maldade de ser sagaz, não. Paulo submetia aquela lei porque ele achava que era certo. Então, por isso que Deus olhou e agradou. Se Paulo encontrar comigo e ser o meu discípulo e ser varão valoroso. Foi assim que ele proferiu o profeta da vez e falou assim, ó, deixa eu falar, porque eu tenho ele como um varão que vai fazer isso e prosseguir, vai ser bem sucedido. Né? E quem vai ensinar a fazer excepção daquilo que eu chamo? Não é isso, Ananias, o profeta Ananias, ele ainda resistiu em não chamar Paulo, por medo, mas o Senhor já havia encontrado, já tinha feito todo o trâmite de espiritual na vida de Paulo, como faz na nossa vida. Mas só que às vezes nós temos um ensinamento diferenciado ou daquilo que não é uma base bíblica. Por quê? Porque as pessoas pensam que nós vamos aceitar Cristo e que as coisas vão ser mil maravilhas, que as coisas vão, é como se nada vai acontecer na sua vida. Muito pelo contrário, as perseguições, elas vão existir por amor e por falar de Cristo. Aquele que não é perseguido são pessoas que são motivadas por momentos e omitir a verdade que é o Evangelho. Porque aquele que fala do Evangelho, ele contrai alguns inimigos. Eles vão contrair muitos problemas. E é por isso que eu quero ler com os irmãos. Nós vamos só até falar alguns tópicos aqui para a gente ver como que é sofrer pelo cristianismo, pelo Evangelho que Cristo deixou. Eu quero ler com os irmãos 5 de Atos dos Apóstolos e no versículo 19. No versículo 19, para a glória do nome do Senhor. Porque Deus, ele restaura o seu povo, Deus capacita o seu povo e Deus anima o seu povo, dando uma força espiritual, física, para que a gente possa combater este bom combate, que é a palavra de Deus. Diz assim, ó, 25 de Atos e verso 19. E tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de uma superstição de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava está vivo. Amém? Só até aí. No 3 do 25, 3 vai dizer assim: e pedindo como favor contra Paulo que fizesse havia em Jerusalém armando as ciladas para matarem no caminho. E lá no 10 vai estar dizendo assim, ó. E Paulo respondeu: estou perante ao tribunal de César, aonde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum mal ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, se nada, porém, há das coisas que me acusam, a ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Paulo aqui, ele está em Jerusalém. Mas Paulo, por ter dupla cidadania, ele vai apelar por César, romano, por Roma. Porque o que persegue Paulo agora não são Roma, mas sim a própria igreja, os judeus. Nós vamos encontrar em que 5 irmãos fizeram jejum para matar Paulo. E era a própria igreja que começava a perseguir Paulo. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela estava pouco longe da intimidade que Paulo alcançou de Deus, de Jesus Cristo. Porque a maior barreira do povo judeu era aquela lei que vinha da circuncisão, né, do apresentar a criança 8 dias. E era isso. Então eles mantinha essa ideologia que vinha de Moisés, essa lei que vinha de Moisés. E Paulo, quando começou a pregar a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, e falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele contraiu o problema.
porque a igreja de Cristo, aquelas que eram os fariseus, em que pensavam que eram os sacerdotes, em que andava alinhado, que aproximava de Deus, que ia lá, até mesmo tinha algum vínculo, porque o sacerdócio, ele veio de uma lei de Deus, chamando Arão, irmão de Moisés, para que exercesse o sacerdotismo, e veio seus filhos, as suas linhagens, mas só que agora Deus coloca um ponto final daquele que agora só ele que pode entrar no Santo do Santo para oferecer sacrifício a Deus, para apresentar o pecado da nação, oferecer a Deus ali, para falar com Israel. E Deus está querendo quebrar um protocolo de quê? De que ele não vai falar por um homem, mas todos que quiserem ouvir a voz de Deus, agora vão ouvir a voz de Deus, porque o véu se rasgou e agora todos são chamados sacerdócio. Para entrar no átrio do átrio, no santo do santo, não tem mais barreira. Você sabe como que o sacerdote apresentava no templo? Ele tinha a sua roupa, a qual as suas vestes, e ele colocava sinetes nas suas roupas embaixo, em que dava o barulho. Quando Jesus, ou Deus chegava dentro do templo, ele tremia com tanta glória de Deus que estava naquele lugar e ficava batendo o sino, e eles com a corda amarrada no pé do sacerdote. Aí Deus falava com o sacerdote, apresentava, e quantas vezes até matava o sacerdote lá dentro, mas quando ele tremia, aí Deus, a presença de Deus ia embora e falava com o sacerdote, eles puxavam ele para fora. Mas agora não precisa disso. Paulo está descobrindo que agora o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. E Paulo está sendo penalizado por isso. Paulo está sendo perseguido. Ele está... Aquilo que plantou, Paulo agora está colhendo. Porque Paulo perseguia, agora ele passa a ser perseguido. E aí eu vejo que Deus é lindo e maravilhoso, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Nós vamos estar sempre do outro lado. Por isso que nós devemos colocar no lugar das pessoas, quando ela está passando por algumas coisas, e nunca fazer autojuízo ou julgamento das pessoas. Então Paulo, quando ele viu Estevão ser morto, aos seus pés, as vestes de Estevão, ele poderia intervir e Estevão poderia estar vivo. Mas ele deixou que Estevão fosse apedrejado e morto. Embora que a morte de Estevão é um primeiro mártir, e Estevão, ele não está morto, ele vive. Aleluia, porque Deus. Aquele sangue e a convicção de ver o céu e a glória de Deus, eu imagino que através da morte de Estevão, Paulo também se sentiu impactado. Ele falou assim, não pode ser, como que um homem vai morrer, ver a glória de Deus glorificando e morre satisfeito. Paulo, aquela tarde, imagino eu, não diz a Bíblia, que ele foi para os seus aposentos refletindo. É como que era no Coliseu, quando também Roma sacrificava os cristãos, e que a plateia começou a ficar sensibilizada de ver o povo glorificando a Deus, morrendo e glorificando a Deus. Aí eles falam assim, vamos parar, porque o povo está ficando sensibilizado com isso, e eles acabavam evangelizando com a sua própria vida. Não é isso? Então, nós devemos entender que o Evangelho, Deus, ele pega algumas coisas que nós não entendemos e faz trazer uma existência de um nascimento de uma semente que está brotando, que vai nascer e que vai gerar frutos, e nós não entendemos, mas Deus sabe de todas as coisas. E quando Paulo está aqui no capítulo 25, ele pede agora um abrigo, um refúgio, um amparo de Roma, porque, embora ele sendo romano, nenhum romano poderia morrer crucificado. A morte é tão maldita em que o Império Romano isentou todos aqueles que tinham Roma, como ele era romano, ele não poderia passar por aquela vergonha, a morte de cruz. Paulo já foi livre de algumas açoites por falar que era cidadão romano. Paulo tinha dupla cidadania. Então, quando Paulo pede que fosse levado para lá, porque ele já estava fazendo uma emboscada em Jerusalém para matar Paulo no meio do caminho. Mas Deus estava sempre guardando
e nos guarde aqueles que pregam o Evangelho, em que são determinados, não vê circunstância, não para no meio da caminhada, não, as lutas vêm, mas glorifica a Deus e mantém de pé, porque o diabo quer parar aqueles que Deus levantou e chamou para pregoar a palavra dele. Portanto, olha para você ver, no capítulo 16 de Atos Apóstolos, nós vamos encontrar a segunda viagem missionária desse homem, apóstolo Paulo, acompanhado por Silas. Essa viagem não era Barnabé, mas Silas. Nós vamos ver lá que eles vão falar assim, esses dois homens perturbam o mundo. Esses dois homens perturbam. A palavra perturbar quer dizer que eles estão levando Jesus. Eles estão tirando o povo do marasmo, do comodismo, da liturgia daquele povo, daquela cultura, e implantando em que Jesus salva e cura, e que ele deu a vida lá na cruz do Calvário para todo aquele que crê nele e proferir será salvo. Então esses dois homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. É até a viagem missionária que Paulo faz, em que quando ele ia para outra cidade da Ásia, parece um varão da Macedônia e disse, Paulo, passe a Macedônia e nos ajude. Então Paulo instintivamente, ele mudou seus trajetos e falou assim, eu vou lá porque Deus está me mandando lá. E aquele que Deus levantou para pregar, ele ouve a voz do Espírito Santo. Tem muito missionário passando fome, sabe por quê? Porque não estão no propósito de Deus. Porque Deus, quando manda um missionário ir na missão, ele prepara tudo. Se você vê um missionário rasgado e tudo, você está fora do propósito. Sabe por quê? Porque Jesus, quando te manda numa missão, ele te sustenta na missão. Não é isso? E assim aconteceu com Paulo. Agora, Paulo está diante do julgamento. O que me chama a atenção é que Paulo está carcerado agora em Roma, mas só que o rei, Deus prepara tudo. Aqui é quase no final da vida de Paulo, resumida, que Lucas está acompanhando, Lucas que acompanha Paulo. Embora Lucas é filho a mãe é grega, ele tem vínculo com Paulo como se tivesse andado com Jesus, e Lucas não andou com Jesus. Porque Paulo fala assim, ó, só ficou eu aqui e Lucas, só está eu e Lucas. Todo mundo me deixou. E tinha muitos amigos que me deixaram, sabe por quê? Porque tinha vergonha das minhas algemas. Porque ninguém quer ficar com ninguém preso. Né? Ah, não, esse cara está preso, esse é malfeitor. Não é isso? Acaba julgando. E ele fala, e alguns dos meus amigos não quiseram, me rejeitaram por causa das algemas que me prendiam. Porque ele estava preso. Então, quando Paulo, nesse momento, ele está aqui, ele só está ele e Lucas. Nós vamos ver que ele vai falar assim, ó, ele ressalta o nome de Timóteo várias vezes. Paulo tinha um amor muito grande por Timóteo. Ele fala, meu filho Timóteo, meu filho na fé. Ele sempre endereça alguma coisa a Timóteo. Parece que ele fala assim, eu vou embora, mas eu vou deixar Timóteo como meu sucessor. Porque ele aprendeu comigo e eu confio nele. Porque Paulo, quando nós tínhamos esse trabalho aqui, ó, sabe quando Paulo chegava e vinha aqui na sua casa, Deliane, quando você abriu a porta para nós ministrar uma palavra, e Paulo ia fazer outra viagem, ele ficava estudando. Ele falou assim, ó, quem que eu vou colocar, Senhor? Me dê direção. Eu não posso deixar isso na mão de qualquer um. Isso é maravilhoso, essa família precisa, e a alma do Senhor vai crescer. Eu tenho que colocar uma pessoa que tem vida ordeira, uma pessoa que teme o Senhor, pessoa que prega a verdade e que viva a verdade, Senhor. Me mostra. Paulo tinha esse zelo. Por isso que Paulo falou, eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Paulo zelava na igreja, Paulo tinha amor pela igreja. Não é isso? Paulo não saía batendo na igreja, o irmão que não presta, outro... Não, Paulo não fazia isso. Paulo, ele instintivamente, seu coração era voltado para a obra de Deus. Olha, deixa eu te falar, Paulo chegava nas embarcações e tem momento que Paulo chegava assim, vendia a tenda e pegava o dinheiro e falava aqui, ei, capitão, estou pagando a minha passagem, para que eu não fique pesado para a igreja. Isso, pagava, está lá, e eu paguei a minha passagem. E outra coisa, Paulo passou fome, gente. Paulo ficou com fome. Por isso que ele falou, sem servir a Deus na bonância, na escassez. Eu tive fome. Tem hora que eu estava no meu infarto. Os irmãos me abençoavam. Esse é o Evangelho. Agora, o Evangelho está longe disso. E sendo que nós temos esse cara como exemplo.
Ele está pagando para fazer a obra de Deus. Ele está fazendo com amor. E agora ele está sendo submetido, sabe o quê? Um julgamento. Agora o que me chama a atenção é que nós não precisamos de advogado. Porque Deus fez tudo certo, hein? Paulo está aqui já é um resumo. O rei Agripa já está perguntando sobre a prisão de Paulo. Falei assim, quem é esse Paulo que está preso e tal? Aí o cara começa a falar. E aqui não é Paulo falando, mas o cara falando assim, é porque ela afirma que o Jesus que é defunto está vivo. É por isso que ele está, porque ele defende essa tese. Ele prega e fala nele, e que ele deu a vida, e que ele é a ressurreição, e que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a videira verdadeira, que ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, que ele pagou o preço, ele que leva o Pai. É mesmo? Aí o rei Agripa disse assim, eu preciso ouvir o Senhor. Aí eles arrumaram tudo, o Ariel, colocaram suas cadeiras, e como um bandido, às vezes alguém que tem medo, parece que sua comitiva de advogados, é isso? Paulo apareceu sozinho. Paulo não tinha uma caderno que ele anotou nada. Ele falou assim, rei Agripa, estou tão feliz que você está me ouvindo. Aqui, ó. Então Agripas diz, Paulo, tens permissão para se defender. Vamos lá, Paulo, você vai se defender. Se defenderes. A sua defesa respondeu. E tendo-me por contente, ele falando, saudando, e tendo eu por contente, rei Agripas, perante a ti, e me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, principalmente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, peço-te que me ouça com paciência a minha vida desde a mocidade, que tem sido sempre entre o meu povo em Jerusalém. Todos os judeus sabem, eles me conhecem desde o princípio. E se quiserem, pode testificar conforme as mais severas seitas da nossa religião. Vivi o fariseísmo. Eu era fariseu, olha aqui. Ele segue. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Essa é a promessa que a nossa 12 tribos esperavam, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por causa dessa esperança, rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, por quem que se julga coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite entre os mortos. Eu falei que Deus ressuscite entre os mortos. Eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré devia fazer tudo o impossível. E foi isso que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, lancei muitos dos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava ao meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Obriguei-os a blasfemar, influenciando demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco, com a autoridade e a comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi o caminho uma luz do céu, a qual excedia o brilho do sol, e cuja claridade envolveu a mim e os que iam comigo. Caindo-nos todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo,
Por que me persegues? Dura coisa é ressuscitares aos agriões. E disse eu, quem és, Senhor? E respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, põe-te de pé, e eu te apareci, por isto, para fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios que agora te envio, para lhe abrir os olhos das trevas e converter a luz e o do poder de Satanás. Deus, para que receba perdão dos pecados e a herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. E pelo que o rei Acripas não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente os que estão em Damasco, em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, aos gentios que arrependesse e se convertesse a Deus, fazendo as obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus me agarraram no templo e procuraram matar-me, alcançando, porém, socorro de Deus até o dia de hoje. Permaneço dando testemunho, tanto aos pequenos como os grandes, e não dizendo nada mais do que os profetas Moisés disseram, que deveria acontecer isto, e que Cristo deveria sofrer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz deste povo ao gentio. E a esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo, e Acripas, está louco, Paulo? Por muitas letras te fizeram delirar. E Paulo, porém, respondeu, não delírio, excelentíssimo Festo. Antes digo as palavras de verdade e de perfeito juízo. Ora, ó rei, diante de que falo com ousadia sobre essas coisas, creio que nada disso lhe é estranho, porque isso não passou em um lugar qualquer. Crês tu nos profetas, ó rei Acripas? Bem sei que creres, disse Acripas. Paulo, pensas que em tão pouco tempo podes convencer-me, fazer-me cristão? E respondeu Paulo, peço, Deus, que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me estão ouvindo, se tornem-se tais qual eu sou, e excedo todas algemas. Dizendo isto, levantou-se o rei e o governador Berenice e os que com eles estavam assentados retiraram-se dali e falaram uns aos outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Então Acripas disse, Festo, este homem bem podia ser solto, se não tivesse pelado para César. Olha o tanto que Paulo sofreu por pregar o Evangelho. E nós vamos falar agora da despedida de Paulo. 2 Timóteo 4:6, Paulo está despedindo. Paulo está agora convicto que seu ministério acabou. Paulo está convicto que seu ministério acabou e agora ele vai. E Paulo prevê a sua morte. Enquanto a mim já estou sendo derramado como libação, no tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vida, procura vir ter comigo depressa, porque Demas e a
abandonou e mandando o presente a século, foi para Tessalônica, e Crescestes e foi para a Galácia, e Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Amém? Só Lucas ficou com o apóstolo, irmão Paulo. Amém? Graças a Deus. Nós aprendemos que o Evangelho de Cristo é renúncia e às vezes perseguições por amor à palavra de Deus. Mas nisso nós temos certeza da coroa da vitória, a salvação a qual o Senhor nos promete para a glória do nome dele. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu creio que nós absorvemos ela e vamos praticá-las todos os dias da nossa vida. Eu quero pedir aos irmãos que fechem seus olhos. Nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Poderoso Deus e amado Pai, nós rendemos graças ao Senhor, ó Pai, e queremos agradecer o Senhor por todas as maravilhas a qual o Senhor, Deus, submeteu a nos deliberar através de Jesus Cristo. Nós queremos agradecer também o Senhor pela vida deste homem que falamos dele aqui, ó, Paulo, o homem que revolucionou o Evangelho, o homem que submeteu ao Pai a sua palavra, sofrendo, mas permaneceu de pé. Convicto que só o Senhor tem a salvação, a coroa da vitória. E Ele nos orienta para que nós possamos também, ó Pai, estar firmes de pé, para prosseguir, para que ninguém roube a nossa coroa. Nos dê força, Senhor, nessa caminhada, Senhor da glória. E nos abra, ó Deus, as revelações do Senhor, para que nós possamos a cada dia aproximarmos das Tuas promessas. Guarda-nos livre de todo mal. Pai, que esse ano de 2021, ó Pai, seja um ano do Senhor, a promessa do Senhor sobre a Tua casa. Pai, que só possa prosperar não só o Brasil, mas toda a nação, todos os irmãos, ó Pai. Embora, ó Pai, europeu, ó Pai, estrangeiro, mas são todos irmãos, ó Pai, feito pelo Senhor, pela Tua vontade. Abençoa todas as nações, ó Pai, e que só o Senhor é Deus. Porque, ó Pai, se o sentinela vigiar a cidade, em vão vigia, se o Senhor não vigiar. É verdade. Pai, muito obrigado. Guarda-nos no livro de todo mal e nos dê uma semana de vitória para a glória do Teu nome. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.